Naquela noite, uma frase dita por desdém mudaria para sempre o destino de duas mulheres, e ninguém no salão, nem mesmo a própria condessa, imaginava que a costureira de avental puído guardava, sob as unhas gastas pelo trabalho, o segredo mais bem guardado da alta cultura da cidade. O ar da mansão Vernec de Alcântara era denso de perfume caro e champanhe francês. Os lustres de cristal despejando luz dourada sobre 40 convidados, que riam alto demais, como se o riso fosse também um símbolo de status. Foi por essa porta de serviço, entre o cheiro de cera de piso e flores recém-cortadas, que Ana Beatriz Ferreira, 61 anos, entrou carregando o vestido de gala recém-ajustado, sem imaginar que aquela seria a noite em que o mundo inteiro descobriria quem ela realmente era. Isabela Vernec de Alcântara, 47 anos, cultivava havia 2 décadas o título informal de A Condessa Culta. Vestia Valentino cor de champanhe naquela noite, brincos de safira avaliados em R$ 400.000 pendendo de suas orelhas como pequenos troféus de conquista social. Suas aulas de italiano em Florença, suas assinaturas de temporada na ópera, suas citações forçadas de Dante em qualquer conversa, tudo fazia parte de uma arquitetura cuidadosa, construída pedra sobre pedra, para esconder o que Isabela mais temia, ser vista por um segundo sequer como alguém comum. Filha de comerciantes que enriqueceram tarde demais para apagar o sotaque do interior, ela aprendera cedo que humilhar quem sabia menos era a forma mais rápida de parecer saber mais. Nos bastidores, empregadas comentavam em voz baixa sobre a coleção de vítimas da condessa à manicure que ela chamara de ignorante, o motorista que ela ridicularizara por não conhecer Verde. Ninguém a contrariava, pois seu marido, o conde Frederico, patrocinava metade das galerias da cidade, e desagradá-la era arriscar o próprio emprego. Ana Beatriz usava seu avental de trabalho puído sobre um vestido simples de algodão azul, agulhas ainda presas na lapela por hábito antigo. Suas mãos enrugadas, calejadas de décadas com tesoura e linha, seguravam o vestido de gala com uma delicadeza quase reverente. Seus olhos verdes, porém, tinham um brilho atento, quase divertido, o tipo de brilho que só existe em quem já perdeu tudo uma vez e descobriu que sobrevive. Viúva, aos 41 anos, criara 3 filhos sozinha, os dedos sangrando toda semana com o trabalho de costura que pagava as contas. Caminhou pelo salão de mármore sem baixar a cabeça, ignorando os cochichos que a seguiam feito sombra, o passo tranquilo de quem não tinha nada a provar, e exatamente por isso provava tudo. "Ana, já que está aqui", disse Isabela, erguendo a taça de champanhe para a plateia, a voz afiada como lâmina recém-amolada. "Por que não nos entretém? Ouvi dizer que você gosta de poesia." Risos discretos ecoaram pelo salão. Ana Beatriz apenas dobrou o vestido sobre o braço, calma, e respondeu sem alterar o tom. "Claro, condessa. O que a senhora gostaria de ouvir?" A pergunta pegou Isabela de surpresa. Não era a submissão que esperava, e algo nisso a incomodou sem que ela soubesse nomear o quê. O salão beneficente estava lotado naquela quinta-feira de gala, organizado para arrecadar fundos para o Museu de Arte que o conde Frederico patrocinava havia anos. Empresários circulavam entre esculturas emprestadas de coleções particulares, seguranças discretos posicionados nos cantos, e no centro de tudo, Isabela reinava como quem nasceu para aquilo. Embora tivesse aprendido com muito custo e muitas humilhações escondidas da própria infância, a fingir que sempre pertencera ali. Isabela não recuou diante da resposta calma de Ana Beatriz. Pelo contrário, interpretou a serenidade como fraqueza, como o silêncio de quem não tem repertório para responder à altura. "Que tal recitar algo de Dante Alighieri?" provocou, erguendo o queixo. "Em italiano, é claro, não a tradução barata que vendem nas bancas." A sala prendeu a respiração coletivamente, 40 pares de olhos alternando entre a condessa e a costureira. Ana Beatriz sorriu, um sorriso pequeno,
quase imperceptível, mas que carregava décadas de coisas não ditas. Prefere a Divina Comédia inteira, Condessa? Ela perguntou, a voz firme, sem um tremor sequer, ou apenas o canto que a senhora mesma nunca terminou de ler? O salão gelou. Isabela sentiu o rosto queimar, o sangue subindo às faces como se alguém tivesse virado uma torneira de vergonha dentro dela. Ninguém ali jamais tinha ouvido a costureira falar uma palavra em italiano, e a possibilidade de que ela soubesse mais do que fingia era um pensamento que Isabela precisava destruir imediatamente, antes que se espalhasse pela plateia como fogo em pólvora seca. Isabela convocou a plateia com um gesto teatral, como quem chama testemunhas para um julgamento que já considerava ganho. Vejam só, ela anunciou, batendo a taça de champanhe com a unha pintada de vermelho para chamar a atenção. Nossa costureira aqui acha que entende de Dante. Dona Cristina Almeida, esposa de um desembargador, riu alto, cobrindo a boca com a mão coberta de anéis. O jovem Bruno Castilho, herdeiro de uma rede de shoppings, ergueu o celular já gravando, os olhos brilhando com a antecipação de algo viral. Só o professor Ricardo Bellini, crítico literário italiano convidado de honra para avaliar as peças do museu, permaneceu em silêncio, observando Ana Beatriz com uma atenção que ninguém mais notou. Recite o primeiro canto do inferno perfeitamente, sem errar uma sílaba, desafiou Isabela. A voz subindo em crescendo de crueldade refinada. E eu dou 200 mil reais à instituição de sua escolha. Errar uma sílaba e você vai limpar esta casa de graça pelos próximos 6 meses. Ela sorriu, confiante. Ninguém ali jamais tinha ouvido a costureira falar uma palavra em italiano, e a aposta parecia, aos olhos de Isabela, tão segura quanto respirar. Ana Beatriz não recuou, não pediu tempo, não hesitou. A senhora tem certeza dessa aposta? Condessa? Perguntou a voz calma, quase gentil. Isabela riu, um som seco. Absoluta. Por quê? Tem medo? Não é medo, respondeu Ana Beatriz. É apenas cuidado. Apostas costumam custar mais caro do que se imagina. Isabela revirou os olhos, impaciente. Poupe-me da filosofia barata e recite logo, ou admita que não sabe nada. Vou recitar, disse Ana Beatriz, mas quero que fique registrado, diante de todos, que a senhora escolheu os termos. Escolhida e registrada, zombou Isabela, erguendo a taça como quem brinda a uma vitória já certa. Alguma outra exigência antes de nos entreter, professora de costura? Um riso baixo percorreu a plateia diante da ironia. Ana Beatriz apenas sorriu, o tipo de sorriso que carrega mais informação do que qualquer resposta verbal poderia carregar. Nenhuma, disse ela. Só peço que a senhora escute com atenção. Às vezes, aprendemos mais ouvindo do que rindo. Isabela, irritada com a insinuação, bateu o pé levemente. Chega de conversa. Comece. Foi então que Ana Beatriz fechou os olhos por um instante, como quem revisita uma sala há muito trancada dentro de si. O cheiro de cera de assoalho misturado ao perfume floral do salão a transportou de repente para outro tempo. Ana Beatriz tinha 9 anos quando as mãos começaram a sangrar. Todas as sextas-feiras, das agulhas que sua mãe a obrigava a manusear desde o amanhecer, numa casa de taipa no interior de Minas Gerais, onde a fome era mais frequente que a fartura. Foi uma professora rural, Dona Yolanda, quem primeiro colocou um livro de poesia em suas mãos calejadas, dizendo que palavras não tinham dono e que a pobreza do corpo não precisava ser também a pobreza da alma. Ana Beatriz devorou tudo o que encontrou. Aprendeu italiano sozinha com discos emprestados e um dicionário puído, e aos 23 anos conquistou, contra todas as probabilidades, uma bolsa para estudar filologia românica em Bolonha. Foram anos de frio, de fome disfarçada de dieta, de noites em bibliotecas até o fechamento, porque o aquecimento do quarto alugado custava caro demais. Formou-se, lecionou 20 anos na própria universidade,
publicou sob pseudônimo uma edição crítica da Divina Comédia que revolucionaria os estudos dantescos. Mas quando o marido morreu de repente, deixando 3 filhos pequenos e nenhuma pensão, ela abandonou a cátedra sem olhar para trás, porque criança tem fome todo dia e prestígio acadêmico não põe pão na mesa. Foi o dia em que decidiu, com a serenidade de quem já perdera tudo uma vez, que nunca mais precisaria da aprovação de ninguém para saber o próprio valor. E essa decisão, silenciosa e definitiva, moldaria cada gesto seguinte de sua vida. O eco distante de um sino de igreja no salão trouxe Ana Beatriz de volta ao presente. O rosto sereno, como se o passado inteiro coubesse, intacto, atrás de seus olhos verdes. "Aceito a aposta, Condessa", disse Ana Beatriz. A voz calma, cortando o burburinho da plateia, como uma faca fina atravessando manteiga. Isabela soltou uma risada alta, quase histérica de tanto triunfo antecipado. "Maravilhoso!" exclamou, virando-se para os convidados com os braços abertos. "Preparem os celulares, pessoal. Isso vai ser mais divertido que qualquer coisa que já vimos esta noite." Mais convidados se aproximaram, atraídos pelo cheiro de humilhação alheia como abutres a uma carniça ainda quente. O casal Whittaker, donos de uma rede de joalherias, e a socialite Marlene Dupont, que já filmava com o celular erguido, ansiosa por conteúdo para suas redes. Isabela elaborou as regras com prazer quase sádico, esticando cada sílaba, sem hesitar, sem gaguejar, sotaque toscano, não esse italiano de aeroporto que todo mundo finge saber. Ana Beatriz apenas assentiu, o rosto tão tranquilo que chegava a ser perturbador. Isabela interpretou aquilo como capitulação, como o silêncio nervoso de quem já sabe que vai perder, mas havia, no canto dos olhos da costureira, um traço de algo que definitivamente não era medo. Ana Beatriz respirou fundo e começou. Cada palavra saiu com a musicalidade exata da toscana, o ritmo perfeito dos versos que abrem a obra-prima medieval. Os olhos fechados, como quem revive uma lembrança guardada com carinho por décadas. Os convidados, que começaram rindo baixinho, foram silenciando um a um, os celulares ainda erguidos, mas os rostos mudando de expressão como quem assiste a algo que não esperava entender. O professor Ricardo Bellini deu um passo à frente, o queixo caindo levemente, sussurrando para o convidado ao lado. Essa é a cadência exata da Academia della Crusca. Isso não se aprende decorando." Isabela ainda sorria, ainda confiante, mas uma dúvida pequena demais para admitir começou a se formar em algum lugar atrás de seus olhos, um frio sutil que ela tentou ignorar, tomando outro gole de champanhe. A plateia, que segundos antes ansiava por rir, agora trocava olhares desconfortáveis, o primeiro sinal, ainda pequeno, de que algo no ar havia mudado de forma irreversível. Foi então que o professor Ricardo Bellini atravessou o salão, o rosto pálido de choque, a taça de champanhe esquecida na mesa mais próxima. "Você é Ana Beatriz Ferreira?" perguntou, quase sem voz, os olhos arregalados como quem reconhece um fantasma. A autora da edição crítica da comédia, que revolucionou os estudos dantescos nos anos 90, publicou sob pseudônimo depois que... E ele parou, a voz embargada de emoção genuína. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias, o copo de champanhe tremendo levemente em sua mão. "Impossível", murmurou, a voz agora fina, quase infantil, tão diferente do tom afiado de minutos antes. Ricardo continuou, incapaz de conter a admiração. "Ela lecionou filologia românica em Bolonha por 20 anos. Abandonou a cátedra quando o marido morreu para criar os 3 filhos costurando. Nunca parou de estudar Dante, apenas parou de precisar da plateia." Isabela tentou se agarrar a qualquer fio de dúvida. "Isso não prova nada", ela disse, a voz tremendo, apesar do esforço para soar firme. Pode ser coincidência, pode ser que ela tenha decorado alguma coisa. Mas ninguém na plateia parecia mais convencido e a maior revelação daquela noite, Isabela ainda não sabia, sequer havia começado.
Ao redor do salão, cada testemunha processava o momento à sua maneira, como pedaços de vidro colorido reorganizando um caleidoscópio inteiro. Dona Cristina Almeida, que rira mais alto minutos antes, agora mordia o lábio, o rosto vermelho de vergonha silenciosa, os anéis tilintando nervosamente contra a taça. Bruno Castilho baixou o celular devagar, como se filmar aquilo de repente parecesse errado. Uma sensação estranha e nova para quem sempre buscara conteúdo a qualquer custo. Marlene Dupont, que sempre suspeitara que havia algo diferente naquela costureira de olhos atentos, sentiu uma pontada de validação silenciosa, misturada a um travo de culpa por nunca ter dito nada. Já o casal Whittaker calculava quase instintivamente quantos negócios dependiam da boa vontade da condessa e se valeria a pena continuar próximos dela depois daquela noite. Os funcionários da mansão, escondidos atrás das colunas de mármore, trocavam olhares entre si, o medo antigo de represálias competindo com uma pontinha de alegria proibida ao ver a patroa finalmente encolher diante de alguém. O próprio professor Ricardo Bellini, ainda emocionado, sentia um misto de admiração e arrependimento silencioso. Arrependimento por não ter reconhecido na entrada de serviço o rosto de uma colega que ele próprio citara em artigos acadêmicos, sem nunca imaginar que a autora vivia invisível a poucos metros de distância em qualquer evento que frequentasse. Isabela, sentindo o controle escapar entre os dedos como areia fina, tentou um gesto de generosidade calculada. "Tudo bem", ela disse, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. "Eu cumpro minha parte da aposta. Dou os 200 mil reais, como prometido." Foi quando Ana Beatriz, com a calma de quem esperara décadas por aquele instante exato, respondeu: "Há mais uma coisa, Condessa." O salão prendeu a respiração coletivamente. Naquele momento, o dono da galeria de arte, Sr. Henrique Vasconcelos, entrou apressado no salão principal, o rosto banhado em suor frio, buscando desesperadamente a Condessa Isabela com os olhos. Isabela, ao vê-lo, sentiu uma última centelha de esperança. Talvez ali estivesse seu resgate, a autoridade que finalmente a salvaria daquele pesadelo crescente. Mas Henrique caminhou direto até Ana Beatriz, curvando-se num respeito quase reverencial que fez o silêncio do salão se tornar absoluto, denso como chumbo derretido pairando no ar. Isabela olhou para o marido, buscando algum sinal de apoio. Mas o conde Frederico permanecia imóvel junto à porta, os olhos fixos no dono da galeria, com uma expressão que ela jamais vira antes, não raiva, mas uma espécie de curiosidade fria, como quem assiste a uma peça de teatro cujo final ainda não conhece. "Dona Ana Beatriz", disse Henrique Vasconcelos, a voz tremendo de reverência. Eu não sabia que a senhora estaria presente esta noite. Se soubesse, teria providenciado um lugar de honra, não a entrada de serviço." Isabela sentiu o chão desaparecer sob os próprios pés de salto alto, como se a mansão inteira tivesse decidido naquele instante virar-se contra ela. "Do que você está falando, Henrique?" perguntou a voz agora um fio quase inaudível. Henrique engoliu em seco, gaguejando levemente. "O financiamento de toda a exposição desta noite, Condessa, vem da Fundação Ferreira Alighieri, uma fundação criada anonimamente há 15 anos, com os direitos autorais da edição crítica mais usada em universidades de 12 países. Ele se virou para Ana Beatriz, o respeito estampado em cada palavra. "A senhora não só financia esta casa, como decide todo ano se este museu continua recebendo verba." O silêncio que se seguiu foi absoluto, cortante, do tipo que parece ter peso físico. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, a mão buscando apoio na borda de uma mesa próxima, os dedos brancos de tanta força. Isabela tentou falar e nenhum som saiu, a boca se abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. Isso não pode ser verdade." Ela finalmente conseguiu murmurar, mas a própria voz soou fraca demais para convencer até a si mesma.
Tentou se recompor, tentou minimizar. Mesmo que seja verdade, isso não muda o fato de que ela trabalha como costureira que... Mas parou no meio da frase, percebendo que cada palavra a afundava mais fundo no próprio ridículo. O conde Frederico, que acabara de entrar no salão a tempo de testemunhar o colapso da esposa, deu um passo para trás, discretamente, o rosto tomado por um misto de vergonha e distância calculada. Por trás da maquiagem impecável e do vestido de grife, Isabela era, naquele instante, apenas uma mulher pequena e assustada. O medo que sempre estivera ali, o medo de ser descoberta como alguém comum, finalmente exposto, à luz dos lustres de cristal que antes a faziam brilhar. Em sua mente, décadas de aulas de italiano, de citações decoradas às pressas antes de jantares importantes, de sorrisos ensaiados diante do espelho, desabavam de uma vez só, como um castelo de cartas ao primeiro sopro de vento. E pela primeira vez em anos, Isabela não sabia que palavra dizer para parecer culta, porque nenhuma citação de Dante salvaria aquele momento. Ana Beatriz poderia ter destruído Isabela ali mesmo, com uma única frase bem colocada diante de 40 testemunhas e um celular ainda gravando. A plateia esperava, quase temendo, o golpe final. Mas Ana Beatriz fez uma pausa longa, calculada, os olhos verdes percorrendo o salão inteiro, antes de fixar-se em Isabela. Quando falou, sua voz era serena, sem raiva, sem o triunfo vazio de quem apenas quer vingança. "Condessa, a senhora vai continuar recebendo o financiamento", disse Ana Beatriz, e um murmúrio de espanto atravessou a plateia. "Mas quero uma condição." Isabela ergueu os olhos, incrédula, o corpo ainda tremendo. "Uma vez por mês, este salão vai se abrir para que costureiras, faxineiras e cozinheiras da cidade venham aprender italiano e literatura de graça. Quem tem acesso ao conhecimento tem obrigação de compartilhá-lo, mesmo quando finge tê-lo." O peso daquelas palavras caiu sobre Isabela como uma sentença justa demais para ser recusada e mais dura, de certa forma, do que qualquer humilhação pública que ela pudesse ter imaginado. Isabela aceitou em lágrimas, a resistência tendo saído dela como o ar de um balão furado. "Aceito", disse, a voz quebrada, mas real pela primeira vez naquela noite. Antes de encerrar, Ana Beatriz se virou para o professor Ricardo Bellini, que a observava com olhos brilhantes de admiração antiga. "O senhor me ofereceu há 20 anos a cátedra que recusei", disse ela, um sorriso suave nos lábios. "Ainda está de pé?" Ricardo, emocionado, apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras à altura do momento. Ana Beatriz também se voltou para Henrique Vasconcelos, agradecendo publicamente sua honestidade diante da plateia sem coragem para dizer a verdade na hora certa. Nenhuma fundação teria sentido e anunciou que a galeria passaria a ter, a partir daquele mês, uma ala permanente dedicada a artistas e escritores que, como ela, haviam precisado esconder o próprio talento para sobreviver. A plateia, agora silenciosa e comovida, testemunhava algo que nenhum dos celulares ainda ligados conseguiria capturar por completo: a dignidade recuperando seu lugar de direito num salão que passara a noite inteira tentando negá-la. Um ano depois, o salão da mansão Werneck de Alcântara virava todo o primeiro sábado do mês uma sala de aula gratuita. Isabela, irreconhecível em humildade, servia café às alunas antes das aulas começarem, aprendendo aos poucos os nomes e as histórias de mulheres que antes ela mal enxergava. O conde Frederico, surpreendido pela transformação da esposa, passou a financiar bolsas de estudo em italiano para filhos de funcionários da região. Ana Beatriz, ainda de avental por escolha e não por necessidade, recebeu, enfim, a cátedra que recusara 2 décadas antes, mas optou por lecionar apenas às sextas-feiras, guardando o resto da semana para as alunas do salão, que agora sabiam soletrar os primeiros versos de Dante com a mesma reverência que ela sentira quando jovem, diante de um livro emprestado numa casa de taipa em Minas Gerais. Ana Beatriz,
Dizia sempre a mesma frase antes de começar cada aula. A poesia nunca pertenceu a quem cita, pertence a quem sente. E a plateia, agora formada por mãos calejadas, segurando livros pela primeira vez, sabia exatamente do que ela falava. A dignidade humana, ela aprendera ao longo de uma vida inteira. Não se perde quando é humilhada, se perde apenas quando alguém escolhe humilhar. E foi essa lição, mais que qualquer edição crítica ou cátedra recusada, que Ana Beatriz Ferreira deixou gravada, para sempre, nas paredes de mármore daquele salão que um dia tentou apagá-la.